Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e hoje eu vou comentar sobre o lamentável debate que aconteceu no programa Morning Show entre o jornalista da época, que é suposto ex-aluno do curso do Olavo de Carvalho, e o Flávio Morgenstern, que é um aluno que levanta a bandeira do Olavo. Primeiramente, nos pontos abordados aí, chama a atenção, né, na introdução do Edgar, que é um posicionamento que tem um viés esquerdista mal disfarçado. Então ele tenta sempre, vamos dizer, quando eles estão sacaneando os convidados, ele tenta meio que disfarçadamente sacanear o cara de direita e reafirmar os posicionamentos lá da esquerda, e depois ele tenta dar uma de imparcial, falando, não, é porque os dois lados manipulam e tal, mas isso aí não engana ninguém. Todo mundo sabe que, no fundo, ele odeia muito mais o pessoal da direita ali do que da esquerda, tá nítido isso. Depois é quando o carinha lá da revista Época, que eu nem vou citar o nome, porque não é relevante, eu acho que a gente não tem que dar muito ibope para esses caras, só que ele falou que os primeiros cursos do Olavo não tinha nada de filosofia, que era só... Primeiros cursos não, cara. Primeiras aulas não tinha nada de filosofia, era só radicalização política e para criar um grupo, que depois ele fala que não é um grupo de malucos, mas é um grupo de radicais políticos e tudo mais. E acontece o seguinte, em primeiro lugar, é que chama atenção que na verdade isso existe. Existe o pessoal que não quer transmitir conhecimento e que quer formar grupos radicais políticos, mas isso acontece nas universidades federais, isso não acontece no curso do Olavo. Por quê? Porque o curso do Olavo, ainda que o Olavo, que o caso não é exatamente esse, mas ainda que o Olavo tivesse um viés ideológico claro e levantasse a bandeira, olha, eu sou conservador e para assistir o meu curso todo mundo tem que ser conservador, ainda que ele fizesse isso, a essência, a raiz daquelas ideias que ele está transmitindo, existe a concepção de uma abertura para a transcendência, para a verdade. Então, se o discurso que o cara está emitindo se baseia na abertura para a transcendência da verdade, da realidade em si, o cara automaticamente ele está colocando a busca pela verdade como mais importante do que aqueles posicionamentos que ele está transmitindo. Então ele está falando, não, mesmo que implicitamente, ele transmite a ideia de que se a pessoa investigar a realidade, a se abrir para essa transcendência pela busca pela verdade e discordar daqueles posicionamentos que ele está apresentando, não tem problema nenhum. Enquanto se você vê nas nossas universidades, não só públicas, né, mas privadas, nossas universidades no geral, a grande maioria dos professores se baseia, não em todos os cursos, né, mas em alguns cursos se baseia no viés marxista, e que, pelo viés marxista, não existe assim, verdade no sentido de uma abertura para algo transcendente e que seja alheio aos seus interesses políticos. Toda verdade que tem é só convencional e que vai se encaixar na militância política. Então, quando o professor transmitir a verdade sem influenciar os alunos politicamente a virarem militantes, é impossível pela filosofia marxista, porque não existe imparcialidade e tal. Então, o professor que está emitindo as ideias necessariamente vai ser um formador de opinião que vai tentar convencer os seus alunos a virar militantes. E ninguém acha isso esquisito. Ninguém diz que as nossas... Quer dizer, até diz, né? Mas são os caras delirantes, conspiradores da direita, conservadores e tal. Ninguém assim da mídia que seja considerado isento, seja considerado respeitável minimamente, vai dizer não, as nossas universidades são centros de formação, de radicalização política. E agora todo mundo, enquanto quando é em relação ao curso do Olavo de Carvalho, todo mundo fala, não, isso aí não tem filosofia nenhuma, não tem análise nenhuma, é só radicalização política. Quando na verdade as nossas universidades, pela própria raiz intelectual da ideologia que os professores seguem, ela nega a possibilidade de existir uma busca pela verdade que vá além da radicalização, além da militância política. Então é óbvio que eles vão instrumentalizar tudo aquilo que está ao alcance deles para formar militantes. E isso acontece também, por exemplo, no jornalismo. No jornalismo, os caras têm essa concepção de que não existe a verdade objetiva, tudo depende do ponto de vista, então de todo ponto de vista vai estar interligado aos interesses de quem está transmitindo aquilo. Ou seja,
é inevitável que quando você se torna jornalista, necessariamente você vai se tornar um militante, porque não tem como passar informação de forma imparcial, de forma isenta de viés, não tem como, pela ideologia da filosofia contemporânea, não tem como você acessar a verdade transcendente aos seus interesses políticos, aos seus interesses partidários, sei lá. Toda a verdade vai estar submetida aos seus interesses partidários. Então, a consequência disso é o quê? Não tem como o jornalista chegar lá e passar uma informação isenta. O jornalista, toda a informação que ele passar vai ter um interesse de militância por trás. Isso é a própria raiz intelectual do curso de jornalismo, é isso. Isso acontece também, parte no curso de psicologia, de que tipo, não tem verdade pela filosofia contemporânea, não tem verdade alheia aos interesses políticos. Então, quando você está tratando seu paciente, de certa forma, você está sendo um militante e tudo mais. Querendo ou não, a dura realidade é essa. Então, os centros de radicalização política no Brasil existem, mas não é o curso do Olavo de Carvalho, porque o curso do Olavo existe desde o começo a admissão da possibilidade da busca por uma verdade transcendente que vai além dos seus interesses políticos. Então, ainda que o Olavo tivesse interesses políticos, o mero fato dele admitir a possibilidade dessa busca abre espaço para os alunos discordarem dele eventualmente, e nas nossas faculdades federais não, entendeu? Porque pela própria base intelectual é só militância mesmo, e é isso aí. O outro ponto que ele abordou foi que o que o Olavo fala no curso é o mesmo que ele fala nas redes sociais, e isso é totalmente falso, porque primeiro que o próprio Olavo fala que nas redes sociais ele faz mais ou menos um desabafo e um registro de impressões momentâneas que às vezes são até contraditórias, e que para você entender a filosofia dele você tem que ver o curso. E eu comprovei isso realmente, que o curso é muito diferente até dos livros do que ele fala. Só que é o seguinte, para você captar a unidade, igual o Flávio Morris depois falou que o trabalho dele é organizado e tal, assim, em parte isso é verdade, porque para você captar a unidade do que ele está passando, você tem que ver muitas aulas, e principalmente as primeiras, eu só vi mesmo porque eu sou obcecado por esse assunto, eu vi muitas aulas, direto, entendeu? Não segui a recomendação dele de ver uma por semana, mas assim, se você vê uma por semana só e você vê 4 meses só, como o cara viu, realmente você não vai saber muita coisa da filosofia dele, até porque ele próprio diz que ele não se dispõe a falar sobre a filosofia dele e expor temas mais técnicos, vamos dizer, da filosofia das primeiras aulas. As primeiras aulas são só para incentivar a pessoa a adquirir cultura literária, para depois de pelo menos um ano estudando literatura, a pessoa vai se familiarizando com métodos filosóficos, depois ele desenvolve isso. Então o cara tá 3 meses ou 4 meses lá, a não ser que ele busque ver mais aulas, ele não vai entender nada. E outra coisa é que existe uma relação, não tem a ver, porque no Facebook o Olavo não fala quase nada da filosofia dele, para você ver a filosofia, nem os livros dele, os livros dele você vai até ver bastante coisa, mas vai faltar muita coisa ainda. O ideal é que você vá muitas aulas do curso, porque a forma como ele transmite a filosofia dele é uma coisa muito dispersa. Uma aula ele fala uma coisinha, aí fala sobre aquilo umas 3 aulas, depois vai falar outra coisinha, e aí para você montar o quebra-cabeça você tem que ver, talvez até uma crítica possível à filosofia dele seja essa, que é a organização. Para você montar, para você entender o quadro geral, leva muito tempo, e você tem que ver um monte de aulas, não tem um conjunto organizado daquele quadro geral inteiro da filosofia dele. Mas existe uma ligação, porque ele faz sim crítica política nas aulas. Só que isso não é cegamente, eu vou formar militância e foda-se. Igual as nossas universidades federais, o pessoal pensa, porque eles acham que não existe verdade transcendente além da militância política, então é só transmitir um hábito para os militantes mesmo, transmitir técnicas de militância e foda-se, não existe conhecimento. O curso do Olavo não é assim, mas ele tem uma verdade transcendente que você pode chegar, só que para você chegar a essa verdade você tem que primeiro ter uma capacidade boa de descrever a sua situação, descrever o que está acontecendo com você. Por isso que assim, se você for ver a teoria do conhecimento do Olavo, tem os 4 discursos que mais ou menos eles fazem uma evolução entre a forma como o ser humano absorve as informações mais básicas, até de forma estética, e depois vai elaborando aquilo através da retórica,
que é uma defesa de um ponto de vista, mais ou menos, vamos dizer. Depois a dialética, que é o confronto de explicações diferentes sobre a realidade, para você depurar uma explicação sólida, que seja mais sólida, e você vai adotar. E depois o discurso lógico, que é o nível máximo de rigor da argumentação. Então a filosofia dele não é uma coisa tecnicista de que, olha, a única verdade possível é seguir o método científico, seguir a lógica. A filosofia dele é uma interpretação da obra do Aristóteles que busca abranger desde as primeiras etapas da formação do conhecimento e que passa pela literatura, pela poesia, pela assimilação de obras artísticas até as últimas etapas. Então, na filosofia do Olavo, você saber fazer uma interpretação até literária, de certa forma, da realidade, é importante, porque pela literatura você vê que os caras sabem descrever detalhadamente coisas que, por quem não tem a técnica literária ou não está familiarizado, passa despercebido. Por exemplo, o Olavo cita um autor francês que eu esqueci até quem é, que ele fez uma descrição de quando ele estava acordando, os olhos dele lentamente se abrindo, e ele despertando a consciência, que o Olavo fala que é um primor, porque é uma coisa muito difícil de fazer e tal. E tem muitas... Isso é só um exemplo. Então, assim, para você descrever a realidade, o que é melhor? Você ter os instrumentos, pelo menos ter uma noção dos instrumentos para dar essa descrição detalhada do que está acontecendo, ou você dá não ter sensibilidade para essas coisas e ficar só na análise técnica, na lógica, sei lá. Pelo menos um mínimo de senso literário você tem que ter para descrever o que está acontecendo. E é esse processo de descrição do que está acontecendo que é a base da formação filosófica, que se relaciona com a análise da situação política. Porque para você chegar a realizar a ideia da unidade do conhecimento, da unidade da consciência, que é a proposta do Olavo, você tem que saber descrever o que está acontecendo, para você chegar a uma concepção unificada do conhecimento. E para você descrever o que está acontecendo, faz parte você dar uma interpretação das coisas que te atingem diretamente. Você saber onde você está inserido para você não ser um cara perdido na sua circunstância. E a política, a situação política e cultural do Brasil atinge todo mundo diretamente. Então, por isso, para o desenvolvimento intelectual, é importante você fazer uma crítica da situação cultural e política que o Brasil vive, porque isso é uma coisa que nos atinge, portanto, atinge nosso desenvolvimento intelectual. Então, na verdade, o que seria aí a suposta radicalização política do curso do Olavo, na verdade, se você entender o método dele, você vê que são as primeiras etapas da contextualização do indivíduo na sua própria circunstância, que vai permitir que ele desenvolva uma teoria. E depois aqui, só para deixar claro, o Olavo falou nas mensagens que ninguém está apto para expor a filosofia dele, que ele não dá essa autorização para ninguém e tal. E só ele mesmo, eu acho que a mulher do Instituto Olavo de Carvalho, se eu não me engano, do Paraná, que ele acha que pode expor. Eu não tenho pretensão nenhuma de expor a filosofia do Olavo de forma definitiva. Eu estou só aqui explicando a minha interpretação como aluno, como alguém que assistiu algumas aulas, bastante eu acho até, e eu quero explicar a minha interpretação de por que esse debate entre o Morgenstern e esse cara da época foi enviesado e deu uma impressão distorcida da obra do Olavo para quem assistiu. Tanto por causa do cara, que eu acho que foi desonesto na análise que ele fez da filosofia do Olavo, do curso do Olavo, quanto do Flávio Morgenstern, que eu acho que, apesar dele ser competente escrevendo artigos, fazendo análises políticas, eu acho que ele não tem originalidade, que ele só repete, ele não tem muita articulação intelectual não consegue articular de forma assim, plena as informações que ele absorve do Olavo com outras informações e criar uma síntese original. Eu acho que não consegue tudo isso, eu acho que ele só repete as coisas que o Olavo fala. Mas não quer dizer que o Morgenstern é um bosta, não sei o que, nada disso. Ele é bom, ele é um ativista útil, importante dentro do que ele faz, mas eu acho que ele é um especialista em desperdiçar a oportunidade de refutar
os debatedores esquerdistas. Eu acho que ele não escolhe bem os argumentos que vão ser mais assertivos. Eu acho que ele fica, às vezes, girando em torno de questões terminológicas que não têm muita importância e não vai direto ao ponto. E com isso ele perde a oportunidade de refutar os debatedores esquerdistas. Isso é uma coisa que me incomoda muito dele. Apesar de eu não ser hater do Flávio Morgenstern, de eu admirar o trabalho dele, respeitar, eu acho que tem esse problema aí. Depois o cara falou que o Olavo escolhe, toda aula ele fica repetindo ataques à USP e à Folha de São Paulo, é o PT, como se, olha, coitadinhos da USP, Folha de São Paulo e PT, eles nunca fizeram nada de errado, e o Olavo fica perseguindo eles. Quando, na verdade, esse primeiro que essa análise da situação política do Olavo não é uma forma de formar militantes, como acontece nas nossas universidades, é uma forma de permitir que os alunos exemplificar para os alunos como se faz um trabalho de interpretação da sua condição na realidade que vai permitir o desenvolvimento do trabalho intelectual posterior. E esse exemplo ele dá, citando, vamos dizer, a USP, os professores da USP, o PT, como exemplos da situação de degradação cultural do Brasil. Quem faz a perseguição ideológica mesmo é a própria esquerda, são os jornalistas e tal que não dão chance do público conhecer nem um mínimo da filosofia do Olavo e só esculhambam ele em todas as reportagens, falam que é guru, pseudo-filósofo, não sei o quê, e é nitidamente uma crítica que tem apenas um viés político, nada além disso. Essa questão aí também da terminologia de filósofo, se é filósofo ou não é, né? Que o pessoal fala que é autodenominado, sei lá. Em primeiro lugar que, como o Flávio Morgenstern começou a explicar, mas ele não terminou de explicar, não explicou adequadamente, o filósofo é aquele que, na terminologia do Olavo, de unidade do conhecimento, unidade da consciência, pelo que eu entendi, é o seguinte, é quando o cara consegue criar uma interpretação da realidade que unifique todo o conhecimento que é disponível até ele e ele de forma que ele inclua nessa interpretação a interação entre esse conhecimento tido objetivamente com a individualidade, a circunstância individual da consciência dele, com a consciência individual dele, do pensador. Então, quando ele sabe fazer essa interpretação e articula isso com a visão que ele tem da própria situação existencial, da própria consciência, ele pode ser considerado filósofo. E aí o que acontece? O cara fala, não, ele não tem diploma de filosofia e tal. Vamos dizer o seguinte, para você ser um escritor, você precisa ter diploma de literatura, de letras? Não, o que você precisa fazer? Você precisa escrever um livro, um romance e tudo mais. E você pode ser formado em engenharia e escrever um romance, você pode ter até a 4ª série e escrever um romance e você vai ser um escritor foda. Mesmo que se você for bom, você vai ser um bom escritor independente de diploma. Por quê? Porque a profissão de escritor, a função de escritor não tem nada a ver com diploma, tem a ver com a atividade de escrever um romance, escrever uma obra literária. E filósofo é a mesma coisa, você pode ter PhD de filosofia em Harvard, se você não realiza isso que eu falei, da interpretação da realidade, articulando todo o conhecimento que é disponível para você, a articulação dessa interpretação com a sua condição subjetiva, a sua consciência, você não é filósofo. E por outro lado, se você fizer esse processo todo e não tiver estudado até a 4ª série e não tiver nenhum diploma nem nada, você vai ser um filósofo. Isso é a coisa mais simples do mundo e que só realmente numa situação de decadência cultural isso se torna uma coisa difícil de entender. E depois é quando ele fala aí uma coisa, eu acho que a maior distorção que ele falou na entrevista foi que o Olavo o Olavo sofre da paralaxe cognitiva, que ele sempre denunciou da esquerda, e usa o argumento ad hominem. Primeira coisa que essa questão aí da paralaxe cognitiva, o que é? Quando a pessoa faz um discurso sobre a realidade, só que ela não realiza o processo de inclusão de alguma, vamos dizer, inclusão de uma análise sobre a própria situação existencial dela e sobre uma análise sobre a consciência individual dela nesse discurso.
Então, por exemplo, ela faz um discurso que a própria situação existencial desmente, como o caso do Karl Marx, que falava que, sei lá, só o proletariado tem a capacidade de ter uma visão objetiva da história e ele próprio não era proletário, era um burguês. Então, se isso que você está falando aí não é uma visão objetiva da história, se você tem pretensão que seja, você está tendo paralaxe cognitivo e tudo mais. E ele fala que o Olavo realiza isso aí quando o Olavo critica o uso do argumento ad hominem e ele pega e usa o argumento ad hominem. O que é um negócio que se o cara diz que frequentou a aula do Olavo e fala isso, tem alguma coisa esquisita aí. Ou ele não ouviu a aula, ou realmente ele é tão mal intencionado que ele, desde o começo, tinha firme determinação de, independente do conteúdo que ele absorvesse naquela aula, ele ia falar a mesma mensagem difamando o Olavo. Ele já estava determinado previamente, porque isso não tem nada a ver com o conteúdo. Se você procura absorver o conteúdo do que ele estava falando, você percebe que isso aí não tem nada a ver. Então, essa questão aí do ad hominem, primeira coisa que o Olavo nunca usou o ad hominem, porque o ad hominem, como eles falam ali, é você se recusar a debater com o adversário para esculhambar ele pessoalmente. Tipo, eu vou falar que o Marx é um canalha e não vou discutir as ideias dele. Isso é o ad hominem. O Olavo nunca fez isso. Os caras que o Olavo desqualificou, como, sei lá, o Rui Fausto, o Fernando Haddad, ele não pegou, olha, o Haddad é um canalha, ele é um safado, não sei o quê, e foda-se, sem falar nada das ideias dele. O Olavo pegou, fez uma interpretação da filosofia do Haddad, que você pode questionar, pode dizer que é superficial, que é tendenciosa, mas, bem ou mal, ele leu o livro do Haddad e comentou sobre o livro. E só então ele desqualificou, falou que é um canalha e tudo mais. Então, assim, o mero fato de você xingar o seu debatedor não quer dizer que seja ad hominem. Porque se você debateu as ideias do seu adversário e você xingou depois, isso não é ad hominem. O ad hominem é quando você se recusa a analisar as ideias do adversário e fica só na esfera dos xingamentos. E o Olavo nunca fez isso. E, na verdade, os xingamentos do Olavo, assim como criar apelidos e tudo mais, faz parte do que eu tinha explicado anteriormente sobre criar um relato fidedigno da realidade, que é uma coisa fundamental na filosofia dele, na situação dos debates. Aí, por exemplo, no debate dele com o Alexandre Dugin, ele falou, não, olha só, eu sou um cara que estou aqui sem munição nenhuma, sem nada me sustentando, e o Alexandre Dugin é um cara que tem apoio do governo russo, então nós não estamos em uma situação de igualdade. Então ele falar isso não é, ele está usando ad hominem, ele está desqualificando o Dugin. Não é isso, ele está, pela própria filosofia dele, não tem como você fazer desenvolver uma filosofia, um julgamento pela realidade, sem você fazer uma descrição da situação em que você está inserido. Então ele está cumprindo a própria proposta filosófica dele, fazendo uma descrição da situação em que ele está inserido. Isso não tem a ver meramente com insultos pessoais. E ele leva isso até para os xingamentos. Para você fazer uma descrição fidedigna da sua situação na realidade, você tem que ser autêntico. Você tem que falar com a própria voz e tudo mais. Então, assim, a interpretação que eu fiz é mais ou menos assim. Se você está com raiva de um debatedor, se você acha que o cara é um canalha, e você não fala que ele é um canalha ao longo do debate, não explicita isso, então a sua análise vai perder por autenticidade. E a autenticidade para o Olavo é fundamental para todo o desenvolvimento filosófico. Então, você que assistiu aí esse debate lamentável e tremendamente superficial, fique consciente de que o buraco é mais embaixo. Nada é tão fácil como o carinha da época falou, e nem como o próprio Morgenstern expôs lá. É uma questão mais complexa, e o Olavo não é assim o guru, como ele está passando ali, e que está só interessado em militância política, e existe muito mais problematizações sobre o trabalho dele que os debatedores ali estavam a anos-luz de abordar. Então, para não ficar assim muito longo, eu vou fazer uma parte 2, então esse vídeo continua. Muito obrigado.